Boa tarde a todos, que Jesus nos abençoe, que a nossa tarde seja uma tarde de muita luz, de muitas bênçãos, com certeza será de muito aprendizado. Antes de nós nos prepararmos para a tarde de hoje, eu gostaria de dar uns avisos para todos. Nós estamos tendo alguns problemas, então nós gostaríamos de pedir a vocês, um favor, não usar celular enquanto estão aqui. Desligar os celulares que estão incomodando as pessoas que ficam muitas vezes do lado. É uma gentileza que eu peço para todos vocês. Vestimenta adequada. Nós temos visto pessoas, inclusive, que estão em tratamento com vestimentas inadequadas. Eu acho que aqui é uma casa espírita, uma casa religiosa, uma casa que merece todo o respeito. Então eu peço delicadamente o favor de vocês observarem quando vierem para a nossa casa uma vestimenta mais adequada para o trabalho de hoje. Outra coisa, muita conversa antes e depois da palestra. Antes, nós estamos tendo passe aqui e ali. Então, a conversa muito alta. Hoje estava me incomodando, falei para a Fátima, nossa, está muito barulho. A Fátima falou, está me incomodando também. Então, quem está conversando não percebe. Conversa baixinho, coisas necessárias de conversar, mas é um favor que a gente pede, pelo menos para ter um pouco mais de critério nesse sentido, porque está tendo trabalho aqui, está tendo trabalho ali, está tendo aula ali atrás. Então, se vocês puderem colaborar conosco, nós agradeceríamos muito, muito mesmo. Outra coisa que faz tempo que eu não falo, aliás, a Leia falava sempre, das faltas daquelas pessoas que estão no tratamento. Por critério, justamente da Leia, 4 faltas seguidas, sem justificação, nós cortamos, a pessoa fica sem o tratamento. Depois a gente pode até pôr se a pessoa se esclarecer. Mas nós pedimos, quem tiver que faltar, por gentileza, avisa, vou faltar semana que vem, nós teremos cuidado em não tirar. Mas 4, eu estou, inclusive, fazendo com 5 faltas. Mas, por favor, quem quer continuar no tratamento, observar essas coisas todas. Desculpem a minha ousadia, mas é uma necessidade para o andamento do nosso trabalho. Que Jesus nos abençoe. Nós vamos nos preparar. O Luiz Henrique vai nos colocar uma música de preparação. Depois a Sônia fará a poesia, a Fátima a prece inicial, e a palestra está a cargo do nosso irmão Orson. Orson, companheiro nosso de muitos anos, mas depois eu falarei sobre ele. Todos vocês já o conhecem, com certeza, mas falaremos sobre ele mais tarde. Eu agradeço a atenção de vocês, agradeço a boa vontade que possam ter para conosco. Que Jesus nos abençoe a todos.
Poema de Alta de Souza, psicografia de Francisco Cândido Xavier. A Jesus. Senhor, protege os corações cansados, que vão sem conforto e sem guarida, no aguaceiro de lágrimas da vida, vida indiferente ou desesperada. Ascendem para o céu todos os brados da alma humana tristonha e dolorida, balsamiza de amor toda ferida que pugem o coração dos desgredados, degredados da terra tenebrosa, terra da sombra estranha e dolorosa, recamada de prantos e espinhos. Ampara, meu Jesus, quem vai chorando, entre dores e ecúlios, soluçando na miséria de todos os caminhos. Mestre amado Jesus, aqui estamos, Senhor, reunidos em Teu nome, e nesse momento elevamos os nossos pensamentos a Ti, para agradecer esta oportunidade bendita de mais uma tarde de aprendizado, que possamos, Senhor, ser amparados pela Tua misericórdia, porque nos conhece profundamente. E cada um de nós, Senhor, com certeza sabemos que está recebendo do Teu amor e do Teu amparo. Também, Senhor, agradecemos a esses espíritos bondosos que de há muito prepararam o ambiente desta casa de amor, trabalho e estudo. Que possamos todos, envolvidos neste ambiente de amor, assimilar ao máximo as lições da tarde. E também nesse momento, envolvendo o nosso irmão Orso, para que ele possa receber, Senhor, a intuição bendita do alto, porque com certeza nos preparou a aula da tarde com muito amor e carinho. Esteja conosco, Senhor, em todos os momentos de nossas vidas. Que assim seja, Senhor, que assim seja. O Orson Peter Carrara, colunista da Fundação Espírita André Luiz, palestrante conhecido em todo o Brasil e também no exterior. Escritor com 24 livros publicados, divulgando a doutrina com seus livros e com as palestras que faz por todo o país e mesmo fora do país. É paulista da cidade de Mineiros do Tietê, atualmente residindo em Matão. Colabora conosco há muitos anos, quase que desde a fundação do Consolador. É um amigo querido de todos nós, que tem nos ajudado, nós também, no aprendizado da doutrina espírita. Vamos passar a palavra a ele, envolvendo-o com muito carinho na nossa melhor vibração. Deus te abençoe. Boa palestra. Muito obrigado. Não, pode deixar. Para uma plateia predominantemente feminina, nosso abraço e cumprimentos pelo Dia Internacional da Mulher. Esta data é importante, embora de convenção humana, mas significando justiça, significando, sem dúvida, mérito. As mulheres dão um colorido especial à vida humana, e a força e sensibilidade da mulher tem um significado muito grande para todos nós. Jesus, no episódio da mulher samaritana, da mulher hemorroíça, de Madalena, de tantos outros personagens da Boa Nova, valoriza essa presença tão marcante da mulher. Então, meus cumprimentos às mulheres, porque verdadeiramente vocês fazem a diferença na vida de todos nós. Nós queremos
saudar a todos, agradecido pela oportunidade de estar aqui outra vez, nesta casa que nos tem honrado com a possibilidade de uso da tribuna para estudarmos, falarmos sobre a doutrina espírita. E trouxemos hoje esse tema, parábola da pérola de grande valor, anotada por Mateus, no capítulo 13, versículo 45. É interessante que a gente faça uma introdução a título didático, até para recordar, porque são informações que todos nós temos algum conhecimento. Mas é interessante pensar que parábola é uma narrativa, ela é uma alegoria, uma comparação em que se transmite uma mensagem indireta, por meio exatamente da comparação ou da analogia. Pérola, a conhecida pérola, como está na gravura, na ilustração, que todos nós sabemos, é uma secreção solidificada, ela se torna sólida, de um corpo gelatinoso do molusco e de coloração levemente prateada que se forma nas conchas de diversos moluscos. Quando entra um elemento estranho na concha, esse elemento estranho é envolvido e se transforma numa secreção que se torna sólida e que adquire um grande valor, seja pela sua beleza, seja pelo valor comercial que isso adquiriu, como elemento de ornamentação, de beleza, de uso realmente para atribuir um valor. Então, valor é uma palavra que nós estamos muito acostumados, né? Atribuição de uma nomenclatura ou de um valor específico a bens e serviços, que pode ser usado para venda, para troca e até para contratação. Contratação de um serviço, venda de um bem, inclusive a pérola. Por isso Jesus chama a parábola da pérola de grande valor. Entendida a formação da pérola e o seu valor comercial, pela beleza, pelo valor atribuído à pérola, então essa parábola ficou conhecida como a parábola da pérola de um grande valor, uma pérola especial, podemos dizer assim. Na formação da pérola, como dissemos, entra um corpo estranho, o molusco sofre uma lesão, ele envolve o objeto estranho nessa substância gelatinosa e daí surge a pérola. Muito bem, agora, essa pequena lição introdutória, ela nos lança num universo de considerações. Abre uma perspectiva didática, doutrinária, histórica, sociológica gigantesca. Até porque quem cuida, ela só surge... Acho que eu pulei um aqui, peraí. Não. A pérola só surge se houver um sofrimento. É justamente a invasão de um corpo estranho na concha que vai determinar esse envolvimento de uma substância gelatinosa que vai solidificar e formar uma pérola. Então ela só surge se houver o sofrimento. Quantos crescimentos, a gente já começa fazendo comparação aqui, quantos sofrimentos, quantos crescimentos não são resultantes de lesões, de sofrimentos e decepções. Ninguém gosta de sofrer lesão, de qualquer espécie. Lesão física, lesão moral, lesão emocional. Ninguém gosta de sofrer com doença, com dor moral, dor física. Mas também ninguém gosta de decepção. A decepção nos tortura, nos angustia, nos afasta de objetivos e nos faz até tomar rumos diferentes. Mas são justamente as lesões, em sua ampla acepção, os sofrimentos e decepções que nos faz acordar para as questões do espírito. É por causa de um grande conflito, de um grande sofrimento, de uma grande angústia, que procuramos ajuda, que vamos em busca de uma solução, de alguém que nos ajude, inclusive da religião. Procuramos o padre, o centro espírita, o pastor, porque estamos perturbados, estamos no sentido incomodados, então a gente se move, sai do lugar. Na verdade, as aflições e as dificuldades, elas têm um papel educativo. Se não houvesse dificuldade, a gente não sairia do lugar.
a gente se acomodaria no sossego, no viver com tranquilidade, não se preocupar com nada. Mas é exatamente a dificuldade, a aflição, a angústia, a doença, que nos dá abertura para um novo caminho. Então a gente busca ajuda. Se estamos com incômodo físico, começa a apertar, dói aqui, dói ali, vamos no médico. E muitas vezes a medicina não consegue resolver, a gente busca os recursos espirituais. Mas não só o médico ou os recursos espirituais. Às vezes abrimos o coração com alguém, um amigo, uma pessoa próxima, uma pessoa confiável, que nos ajuda a entender alguns aspectos que a nossa pequenez não percebeu entender antes. Então, esta primeira reflexão já nos faz pensar nisso, na comparação da formação da pérola. Porque todos nós estamos destinados a nos tornarmos grandes pérolas. Embora essa conquista seja muito gradativa. E embora já sejamos, de alguma forma, pérolas, filhos de Deus, aprendizes, criaturas capazes, criaturas criativas, criaturas com uma grande capacidade de movimentação, de inteligência, de raciocínio, de ações variadas que dignificam a vida. E olha o detalhe também que abre uma segunda reflexão. Quem cuida, quem trabalha, quem tem uma pérola, sabe que é preciso polir, vez por outra, para ela manter o brilho. Espiritualmente é a mesma questão. Nós estamos fazendo uma comparação com a pérola, extraindo ensinamentos da pérola. Mas esse raciocínio vale individualmente. Nós também temos que nos polir interiormente, que em outras palavras significa nos aperfeiçoarmos no comportamento. Se somos pessoas habituadas a reclamar da vida, se somos pessoas habituadas à maledicência, a falar palavrões, nós temos que polir, tirar, extrair essa casca e nos tornarmos pessoas melhores, mais equilibradas, mais sensatas, usar a prudência, desenvolver a bondade, desenvolver a paciência, a tolerância. Então, espiritualmente, é a mesma questão. Porque nós, preocupando-nos com o nosso polimento próprio, nós também evoluímos. Nós também nos aprimoramos, nos tornamos pessoas mais brilhantes. Não no sentido de emitir luz, mas pessoas mais que fazem uma diferença na sociedade, que fazem uma diferença dentro de casa, que fazem a diferença no grupo a que se associa, porque estamos procurando melhorar a nós mesmos. Ora, esse melhorar a nós mesmos está no comportamento, no palavreado, nos pensamentos, na pontualidade, nas questões todas que nos levam a respeitar o ambiente onde estamos, a respeitar as pessoas com quem convivemos. Mas, se temos essa reflexão, abre-se uma outra ainda. Um negociante de pérolas chinês informou: dica para saber se a pérola é falsa ou verdadeira. Se raspar e riscar, é falsa. A verdadeira pérola, mesmo raspando, não risca. O verdadeiro cristão não se abate, ele prossegue. Veja que pensamento interessante. Então a pérola, para ver se ela é falsa ou verdadeira, você tenta riscar. Se ela riscar, ela não é falsa. Se ela não riscar, ela é verdadeira. Ora, nós estamos a caminho de não sermos riscados mais por ofensas, por agressões, por adversidades. Ainda somos riscados, né? Ainda nos abatemos, ainda não conseguimos superar muitas vezes os atropelos, os reveses, as adversidades. Mas alcançaremos isso quando formos polindo a nós mesmos. Então o verdadeiro cristão, que ainda não somos, mas chegaremos a ser, não se abate. O verdadeiro cristão prossegue, apesar da tempestade à volta. Tempestade social, tempestade familiar, tempestade interior, diga-se de passagem, todos nós enfrentamos tempestades variadas, mas é preciso prosseguir para fazer jus ao título de verdadeiro cristão. Agora, vejam que interessante. A parábola da pérola de grande valor
ela só tem 2 versículos. São apenas 3, 4 ou meia dúzia de linhas, somando os 2 versículos. Ela é muito curtinha, muito curtinha. E ela é precedida da parábola do tesouro escondido, no versículo 44, onde procurava-se um tesouro, e que tem um sentido semelhante, daquele que achou o tesouro e ficou contente, e procurou valer-se daquele tesouro escondido. Estava escondido. Aliás, vale dizer que esse negócio de tesouro escondido era uma prática muito comum na antiguidade, quando não tinha cofre. Então os tesouros eram escondidos no terreno. As escavações arqueológicas descobriram muitos tesouros escondidos. Os nossos avós guardavam dinheiro embaixo do colchão, escondiam o dinheiro, não tinham de guardar, não tinha banco para depositar. Hoje nem dinheiro temos mais, é tudo virtual, usamos o cartão. Mas é um hábito, é cultural essa questão de esconder os tesouros. Mas a parábola de Mateus, ela é composta, portanto, de apenas 2 versículos. Vamos conhecer. Vejam só. O primeiro versículo 45, 2 linhas. O reino também é semelhante, o reino dos céus, a um negociante, a um homem negociante que busca boas pérolas. Olha que coisa curtinha. Que coisa curtinha. E a gente tem que cavocar para tirar a lição de um versículo tão curto, de uma parábola que tem 2 versículos. Querem ver o segundo? Olha só. Versículo 46. E tendo achado uma pérola de grande preço, vai vender tudo que tem e a compra. Olha que interessante. Apenas 2 versículos, 4 linhas. Então nós temos aí um desafio doutrinário evangélico cultural. Eu fui convidado para fazer um seminário sobre esses 2 versículos recentemente, com 3 horas de duração, para falar de 4 linhas. Eu fiquei apavorado quando eu recebi o convite. O que eu vou fazer agora? 4 linhas, um seminário de 3 horas. E aí fui cavocar, fui procurar, fui pesquisar. E fiquei encantado com esta pesquisa que o texto nos proporcionou. Algumas dicas eu já apresentei antes, na introdução, dessa comparação que a gente pode fazer. Mas tem mais. Porque então, também é semelhante o reino dos céus. O que é o reino dos céus? O reino dos céus é aquele bem-estar autêntico, interior. Ele não está lá, nem acolá. Como disse o Cristo, está dentro de nós. É aquela sensação interior de dever cumprido, de paz, de plena identificação com os objetivos da vida. O reino dos céus é não sentir ódio, não sentir irritação. O reino dos céus é não ter ambições desmedidas, é respeitar o próximo. O reino dos céus é aquela ocorrência de plena conexão com o Evangelho. Então vem Jesus, na sua grandeza, na sua simplicidade e na sua profundidade ao mesmo tempo, e conta uma parábola curtinha. 4 linhas, 2 versículos. Parece que ele tem a preocupação de que a gente absorva, ser mais fácil de guardar. Se fosse um texto muito comprido, a gente não guardaria. Então a gente lê primeiro. O reino dos céus, essa construção interior que nós temos estudado e temos procurado, assemelha-se a um homem negociante. Assemelha-se a alguém, a um personagem que está em busca da construção desse reino dos céus. E, portanto, busca boas pérolas. É uma comparação. Porque pérola vai indicar riqueza, beleza, conteúdo. E aí vamos para o segundo versículo. E achou uma de grande preço, porque era uma pérola expressiva, e vai vender tudo que tem e a compra. Veja que interessante. Ele achou uma pérola bonita, verdadeira, não riscou, e vende tudo que tem para comprar aquela pérola de grande valor, de grande preço. Significando aqui a palavra vender tudo que tem, é a renúncia aos apegos.
são os desapegos autênticos, porque a gente ainda está muito preso a muitas questões. Agora, esta parábola curtinha, de 4 linhas e 2 versículos, é precedida, como dissemos, do versículo 44. Vejam que o versículo 44 é maior que a outra, que a próxima. E nesse versículo 44, a parábola do tesouro escondido vai dizer, é semelhante, veja, o ensino é quase o mesmo. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo. Estava lá escondido. Que quando um homem o acha, o esconde. E pelo gosto que sente de o achar, vai vende o que tem, tudo que tem, e compra o campo inteiro. Porque ele falou, se tem uma aqui, tem outra lá, vai ter outra lá. Ele comprou, achou um tesouro. Então ele vai, vende tudo que tem e compra o campo inteiro para se garantir. É muito interessante a gente pensar na amplidão que uma parábola dessa permite. Não é o nosso objetivo falar da parábola do tesouro escondido. Apenas trouxemos porque ela antecede e é de teor semelhante. Agora vamos lá. Então, voltemos à parábola selecionada. Olha como é curtinha. Olha que desafio para nós. E olha que profundidade que traz. Semelhante o reino dos céus a um homem negociante que busca boas pérolas. E tendo achado uma de grande preço, vai vender tudo que tem e a compra. O nosso Kai Bar-Schutel, na obra lançada em 1928, a conhecida obra Parábolas e Ensinos de Jesus, também comenta essa parábola. Porque esse livro contém as parábolas que Jesus ensinou. Vários autores publicaram obras e estudos para maior compreensão das parábolas. E Kai Bar-Schutel também a cita. E, portanto, a pérola. Voltamos à pérola. Naquele elemento bonito, representando beleza, representando valor, e nós vamos entender. O homem negociante vendeu tudo o que tinha, indicando, desprendeu-se, desapegou-se. Quantos de nós não estamos indiferentes a isso? Mas desapegou-se do quê? Desprendeu-se do quê? Ora, de hábitos antigos, de costumes lesivos, de comportamentos prejudiciais para si mesmo, para a sociedade, para o meio onde vive. Então, essa palavra vendeu é uma renúncia, é um esforço para desapegar-se daquelas questões que nos prendem. De alguma forma, todos nós estamos mais ou menos presos ou condicionados a comportamentos, a atitudes, a hábitos. Normalmente ficamos assim, num determinado foco, e para que aprendamos a fazer isso, precisamos de alguma atitude. Quantas pessoas neste mundo nunca pararam para pensar nisso? Nós, pelo menos, já estamos pensando. Mas quantas pessoas não deram a devida atenção a esses ensinamentos de Jesus, tão compactos, tão profundos, significando isso? Porque pérola lembra a necessidade do mergulho na profundeza do oceano. A concha está lá no fundo. E o corpo estranho adentra a concha para então ser envolvido por aquele elemento gelatinoso e surgir a pérola. E nós, considerando que o reino dos céus está dentro de nós, na comparação com a pérola, nós também precisamos mergulhar intensamente dentro de nós mesmos. Esse mergulho dentro de nós mesmos nos fará descobrir as nossas potencialidades, as nossas capacidades, os motivos que nos levam a ter alegria ou tristeza, as razões que nos decepcionam ou nos motivam intensamente, o que é que nos move verdadeiramente. Esse mergulho interior, como recomendou Santo Agostinho, na famosa questão do Livro dos Espíritos, para que fizéssemos uma autoanálise de nós mesmos, possibilitará essa profundeza da alma. É um exercício, não é uma tarefa fácil. É preciso hábito, persistência, continuidade, para que tenhamos êxito nessa iniciativa. Mas,
Por quê que é preciso isso? Porque nós estamos justamente em busca de algo que está guardado, que está escondido, como a parábola do tesouro escondido. O tesouro era por causa de um hábito da época. Mas da mesma forma que se enterrava tesouros antigamente, que as escavações arqueológicas descobriram, da mesma forma que os nossos avós guardavam dinheiro embaixo do sofá, do colchão, também nós hoje temos necessidade de descobrir o tesouro que está dentro de nós. Nós temos um tesouro dentro de nós. Só que é uma descoberta gradativa, é lenta, depende do esforço, da perseverança, da continuidade. Normalmente nos desviamos com variadas distrações de todo tipo. Mas é uma viagem interior de descoberta. E são descobertas também gradativas. A gente pode até se perguntar, qual é a pérola ou as pérolas que nós já descobrimos? Num dia mundialmente selecionado para homenagear a mulher, quantos de nós, os maridos, já descobriram as pérolas que têm em casa? Alguns maridos não sabem as pérolas que têm em casa. Me permitam dizer isso, me perdoe. Mas alguns maridos não reconhecem a pérola que significa a própria esposa. Aquela companheira sempre presente, aquela companhia de vida, mãe dos nossos filhos, avó dos nossos netos, presença marcante, sensível, que tanto nos ajuda. Mas é claro que não é só isso, existem muitas outras pérolas. Quantos de nós não são capazes de desenvolver capacidades variadas na área acadêmica, na área profissional, na área religiosa, espiritual, como aqueles que se dedicam a aplicar o passe, renunciam toda semana e dedicam aquele horário para estender as mãos, vincular-se ao pensamento celeste e distribuir as bênçãos do passe em favor de alguém. São pérolas. São pérolas que vão nos aproximando daquela pérola de grande valor, a maior de todas. Mas a gente vai conquistando algumas pérolas que, embora levem alguns riscos, fruto da nossa, às vezes, leviandade, ou negligência, ou descuido, ou distração, já é uma construção interior. Porque, verdadeiramente, há que se considerar no ensino espírita muito básico. Nós, espíritas, frequentadores, dirigentes, palestrantes, escritores, não podemos esquecer isso aqui. A finalidade e objetivo do espiritismo é a nossa melhora moral. O espiritismo não veio para fazer passe, não veio para fazer tratamento, não veio para fazer palestra, não veio para escrever livro, não veio. O espiritismo veio para a nossa melhora moral. Todas as demais atividades são importantes, mas são secundárias. A prioritária é a melhora moral. Mas as outras que são secundárias, elas são ferramentas muito úteis. Porque quando estendemos as mãos sobre alguém para fazer um passe, nós temos que centrar o objetivo que eu estou ali para beneficiar aquela pessoa que está à minha frente. Eu estou sendo instrumento das benesses do mundo espiritual para atenuar uma dor, para aliviar uma doença, para ajudar a pessoa a equilibrar-se. Então somos instrumentos, são atividades secundárias. Quando escrevemos um livro ou fazemos uma palestra, a nossa pequenez fica evidente. No entanto, estamos sendo instrumentos de instrução, embora nos incluamos na necessidade daquela instrução. Quando dirigimos uma instituição espírita, apesar da nossa condição de criaturas falíveis, nós estamos prestando um serviço de utilidade pública, mantendo uma instituição funcionando. São pequenas pérolas. Que grande pérola não é esta instituição que eu conheci desde os seus primórdios, desde o seu começo? Esta pérola aqui na cidade de Araraquara, quanto tantas outras pequeninas pérolas que se somam e se tornam focos luminosos. Tudo isso deve ser levado em conta. E, em outras palavras, aquisição de valores espirituais. Aqui deve estar centrado nosso maior esforço. Adquirir valores espirituais. E como é que a gente adquire valores espirituais? É exatamente com a perseverança, com a continuidade, com a responsabilidade, com o comprometimento. E aí a gente pergunta, mas qual é a minha tarefa? O que é que eu devo fazer?
Como vou fazer? Cada um de nós vai descobrir a sua tarefa. Basta engajar-se, dar o primeiro passo. Aos poucos, a própria vida e as circunstâncias vão abrindo possibilidades. E a gente vai aprendendo a descobrir os próprios caminhos de iluminação. Porque aquele que permanece, aquele que persevera, ele vai gradativamente descobrindo paisagens e cenários, possibilidades, circunstâncias, que se não estivesse presente não descobriria. É preciso que estejamos envolvidos, seja como trabalhador, ou mesmo no início como frequentador, porque a tendência do frequentador comprometido com a própria melhora, com o próprio conhecimento, ele fatalmente vai se tornar um trabalhador. É impossível não se tornar, porque o conhecimento espírita é tão claro, é tão abrangente, é tão intenso, que promove mudanças dentro de nós. A gente começa a perceber que a vida não é uma viagem de turismo. A gente começa a perceber que a vida tem uma finalidade muito nobre, de nos tornar pérolas verdadeiras, que não riscam, que não se abatem com o sofrimento, que não se entregam ao medo nem ao comodismo, que não se entregam à revolta nem ao choro. Poderá ter tristeza, poderá chorar, é claro, mas vai se levantar novamente e vai continuar. Quando compreendemos o valor dos bens espirituais, trocamos tudo por eles. Diante deles, tudo perde valor. Em O Evangelho segundo o Espiritismo tem um subtítulo: Necessidade da encarnação. A encarnação material, a vida material, que nós sabemos bem como é, todos a vivemos, todos temos a nossa vida, com as lutas, com as conquistas, com as dificuldades, e por aí vai, com a família, etc. A vida material é muito necessária para o espírito. Essencialmente necessário, porque quando encarnados, diante dos perrenhos, diante das dificuldades, dos desafios que passamos, nós desenvolvemos a inteligência. Nós achamos meios de vencer os obstáculos, de desviar das pedras e continuar caminhando ainda com os pés sangrando. Nós também desenvolvemos o sentimento. Começamos a perceber que os nossos semelhantes são iguais a nós em necessidades variadas. A prática da empatia vai nos mostrar que o outro e a outra são como eu. Todos trazemos necessidades e todos somos aprendizes. Ninguém é melhor do que ninguém. Todos somos aprendizes de uma jornada intensa. Este aprendizado nos faz evoluir. Quando a gente começa a perceber isso, nós não vamos desprezar a vida material, porque nós precisamos da vida material, tanto é que voltaremos a novos corpos, até que sejamos dispensados da reencarnação. Vai demorar um pouco, porque a gente ainda leva conosco bagagens indesejáveis, ainda colocamos na mala que nos acompanha algumas pedras que nos arranham, fruto da nossa pequenez. Mas nós não podemos desprezar a vida material. Essa apreciação não é no sentido de desprezo da vida material. Precisamos do ganha-pão, precisamos do conforto, da dignidade de viver, alimentar-se, cuidar-se do corpo, vestir-se, cuidar da saúde, cuidar da família. É uma série de providências. Não preciso falar, todo mundo sabe como é. É a vida material. Isso aprimora a inteligência com os desafios, mas vai dando maturidade ao espírito, justamente pelos relacionamentos, nem sempre fáceis, nem sempre favoráveis. Então são valores espirituais que a gente adquire. Mas, conforme a gente vai percebendo o valor deles, a gente começa a dar mais importância para os valores espirituais. É isso que faz surgir uma Madre Teresa de Calcutá. É isso que faz surgir uma Irmã Dulce, o anjo bom da Bahia.
É isso que faz surgir um Francisco Cândido Xavier, entre outros nomes de diferentes segmentos, não necessariamente religiosos, que faz nascer o Martin Luther King, que faz nascer tantos outros nomes, que percebem que a vida é muito mais do que uma aparência material. A vida tem um significado de progresso, e nós nos devemos uns aos outros apoio, solidariedade, presença, carinho, estímulo, parceria, nos devemos, porque todos precisamos uns dos outros. Mas esse perde valor não é no sentido de desprezar as coisas, mas usar com sabedoria, usar sem desperdício, usar para o bem de todos, usar o necessário, não acumular supérfluo. Eu mudei esses dias de uma casa para um apartamento. E tivemos que treinar o desapego. A área construída da casa e do apartamento é metade do apartamento da casa. Tivemos que vender algumas coisas, doamos um monte de outras coisas. Aí deu 18 caixas de livros. Misericórdia. 18. Eu doei mais de 250 livros, ainda ficou 18 caixas. Deu 10 caixas de CD. Quanto CD que a gente nem toca mais. Mas dá dó de jogar fora, tá pegando. Mas tá lá. Ainda não joguei, tá lá. Vamos ver. Será que vai voltar o toca CD? Mas vejam, são exercícios que nos fazem, e a gente começa a ficar assustado com um monte de coisa que a gente junta, quando poderia ser útil para outros, né? Então, foi um exercício de desapego. Mas a gente começa a perceber os valores espirituais que fazem surgir um novo ser. Um ser que compreende o valor da vida espiritual. Porque esta vida material, embora muito necessária para o espírito, ela é muito passageira também, ela é rápida. Daqui a pouco estaremos todos desencarnados, fazendo uma análise do que passou e programando um retorno se o merecermos. Se não merecermos, teremos que renascer num planeta inferior onde não há água encanada, onde não tem internet, não tem Wi-Fi, não tem ar-condicionado, e por aí vai. Então, a gente começa a perceber um novo valor, é valorizar os bens espirituais. E o que é valorizar os bens espirituais? É participar daquilo que promove os bens espirituais. Muitas vezes, na acomodação, a gente deixa de participar de um evento. Hoje é sábado, eu não vou não. Por causa de acomodação e de preguiça, a gente, eu não quero, estou cansado, estou calor, está chovendo. Os valores espirituais requerem esta firmeza de propósitos. Os valores espirituais solicitam que a gente tenha comprometimento. E aí vem uma prévia conclusiva. Jesus enfatiza a felicidade e a aventura de quem encontra o tesouro oculto no campo e a pérola de grande valor, com o desapego dos demais bens que possui, predominando o sentido de transformação espiritual pela aquisição de virtudes. Lá onde eu apresentei esse seminário de 3 horas, eu provoquei interação com o público, porque 3 horas para falar de 4 linhas, eu tive que fazer ginástica ali. Mas então, eu abri a oportunidade das pessoas falarem. E uma moça pediu a palavra, jovem, 42 anos, pediu a palavra e quis falar da pérola que ela encontrou. Com apenas um filho, ela desenvolveu a fibromialgia. Sentia dores pelo corpo todo. Professora, voltada à área da educação, ela sentia dores nos braços, nas pernas, nas juntas, nas articulações, muito nova, 40 anos, repleta de dores. Quando entrou a pandemia, ela ficou desesperada, porque a escola que ela coordenava caiu de 400 alunos para 62 alunos. Ela ficou desesperada com aquilo, com aquela paradeira, com o isolamento social, e ela falou para o marido dela, eu não posso ficar em casa, eu vou ficar doente. Eu vou para a rua entregar quentinha. E saiu no semáforo, se vestiu com todos os cuidados durante a pandemia,
e levaram, produziram 25 marmitas e foram no semáforo. Encontrar aquelas pessoas que passam necessidade, que têm fome, que não têm o que comer na periferia de Campina Grande, e foram entregar quentinhas. E aquilo surpreendeu, porque 25 foi pouco, não deu. Na semana seguinte, 50. E até hoje, eles estão com 400 marmitas, 400 quentinhas, num grupo que cresceu substancialmente. Eu estou resumindo a história, né? Mas por que eu estou contando essa história? Porque esta moça descobriu o tesouro dela, uma pérola para ela, porque hoje ela não toma mais nenhum medicamento de fibromialgia, que tomava um monte. Depois começou a fazer as quentinhas aos sábados, parou, suspendeu o medicamento, não sente mais dor, está lá todo sábado, fazendo quentinha para distribuir. Começa às 8 da manhã, vai até às 6 da tarde. Um grupo que se reúne na periferia para fazer quentinha. Descobriu a pérola, servir ao próximo. Ela fez a descoberta dela. Ela descobriu a pérola dela. No auge do seu trabalho, feliz com o desenvolvimento, um câncer de útero. E tirou o câncer. Fez tratamento. Não teve nenhuma consequência. E continua trabalhando. Foi muito interessante pensar nisso, porque ela descobriu o tesouro dela. Inclusive eu a entrevistei. A entrevista vai ao ar nesta quinta-feira, está gravada, vai ao ar quinta-feira, vocês poderão ver lá. Então nós até vamos colocar como título do vídeo, superação ou de fibromialgia, alguma coisa assim, não me lembro exatamente. Um outro homem pediu a palavra também. Um servidor público na faixa dos seus 55 anos, começou a falar da filha desencarnada, que partiu num acidente de carro. Foi às lágrimas, foi um depoimento longo. Foi às lágrimas, chorou bastante porque as comunicações mentais, psíquicas, de sintonia com o espírito da filha que se comunica, o consolaram intensamente. Então ele descobriu a sua pérola neste intercâmbio com o mundo espiritual espontaneamente que ele teve a oportunidade de viver. Então cada um de nós vai descobrir gradativamente as suas pequenas e grandes pérolas, em uma multidão delas, para dizer que nós precisamos desenvolver essa transformação, porque realmente é isso que vale. E trouxemos aqui alguns exemplos marcantes na história. Allan Kardec descobriu a pérola da existência e comunicabilidade dos espíritos, renunciou ao próprio nome, usou pseudônimo para publicar a codificação espírita. Paulo de Tarso descobriu a pérola, quando ainda Saulo, Jesus lhe surge. Saulo, Saulo, por que me persegues? E depois de toda uma história que está no livro Paulo e Estevão, se transformou em Paulo. Descobriu a pérola de quem era Jesus. Ele que perseguia os cristãos, não conseguia entender o evangelho, que para ele era uma afronta ao judaísmo, mas descobriu a pérola. Chico Xavier, Madre Teresa, Irmã Dulce, já citados, os três demonstram a mesma coisa. Essa descoberta da pérola, especialmente as duas últimas no terreno de atendimento aos pobres miseráveis, esses dois espíritos, Madre Teresa e Irmã Dulce, esta última uma freira muito frágil, que recolhia pessoas, que alimentava pessoas, etc. Como Chico Xavier, que mensageiro, instrumento dos benfeitores, se tornou este médium que tinha um mediunato, renunciando a tudo para nos oferecer. Por falar em Chico Xavier e por falar em descobrir as pérolas, abordando esse assunto, eu não posso deixar de sugerir a vocês que leiam essas duas preciosidades. Tem alguém aqui que não leu esses livros? Pode levantar a mão, não tenha vergonha, normal, viu? Olha, aqui estão duas pérolas magníficas, reluzentes, autênticas, maravilhosas. Em Renúncia, você vai descobrir o espírito Alcione, um espírito de grande elevação, que pede para reencarnar na Terra, para recuperar os seus amados que batiam a cabeça aqui, totalmente desequilibrados. Ela reencarna e enfrenta um mundo de adversidades e contrariedades, sofrendo humilhações, sofrendo perseguições, incompreensões,
Por isso o livro chama Renúncia. Mas o seu exemplo de ter descoberto a pérola da paciência, do amor ao próximo, fez... Eu não vou contar o fim do livro, né? Claro que não. Mas aqui está um livro que, se você está com vontade de chorar, não de sofrimento, mas de emoção, leia o Renúncia. Da mesma forma, o Ave Cristo. Que obra! Que obra! Eu já li várias vezes. O Ave Cristo conta a história de Quinto Varro, um espírito de uma certa elevação, cujo filho Tassiano era um líder das trevas no mundo espiritual. Quinto Varro pede autorização aos seus mentores para recuperar o filho. Os mentores resistiram um pouco. Quinto, você não precisa fazer isso. Você não precisa mais reencarnar na Terra. Mas, devido aos seus méritos, nós autorizamos. Você tem 1 século para recuperar seu filho. Quinto Varro, então, torna-se visível para o filho no momento, no instante trevoso em que ele vivia. O filho cedeu ao amor paterno e os dois reencarnam. Mas a mãe de Tassiano era contra o Cristo. Mulher de Quinto Varro e mãe de Tassiano era contra o Cristo. E ele encontra, pois, um ambiente totalmente adverso. A mãe colocou na cabeça do filho o ódio contra Jesus. E o filho cresceu odiando o cristianismo. E o pai tentando levar o filho para o Cristo. É uma saga impressionante. Se você quer se sensibilizar bastante, leia o Ave Cristo. Obra memorável da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Quinto Varro foi traído pela esposa. Traído com o seu próprio chefe que tramou a sua morte. Eu até cheguei a fazer um artigo. Se você foi traído, leia o capítulo tal do livro Ave Cristo. Porque vai trazer essas situações. E Quinto Varro, eu não vou contar o livro, não é o objetivo da palestra, mas Quinto Varro submete-se àquelas situações constrangedoras, humilhantes, para recuperar o filho. E o livro é repleto de emoções. Os personagens que entrelaçam-se entre si formam um enredo maravilhoso, emocionante, que você não pode deixar de ler. E eu sugiro que você saia aqui do Consolador hoje com um dos livros. Leve. Emprestado, comprado, veja na internet, mas não perca a oportunidade de abrir essas páginas luminosas, verdadeiras pérolas. Mas sabe o que acontece também? Sabe por que a gente tem dificuldade de descobrir as pérolas? Porque nós ainda estamos saturados de imperfeições. E Jesus, em uma das bem-aventuranças, vai dizer: bem-aventurados os pobres de espírito. É uma das bem-aventuranças. Ou, em outras palavras, bem-aventurados aqueles que são humildes. Porque pobre de espírito não é pobre materialmente. Segundo o mundo, os ricos de espírito, segundo o mundo, os ricos de espírito são aquelas pessoas que se impõem pela sua personalidade, pela sua forma de ser. Todo mundo tem medo, respeita, porque se o cara abre a boca, ele se julga superior. Então, segundo o mundo, seria um homem de espírito. E Allan Kardec, comentando sobre essa bem-aventurança, bem-aventurados os pobres de espírito, que são os humildes, aqueles que não querem se impor a ninguém. Humilde é aquele que reconhece a sua própria fraqueza, reconhece a sua pequenez, e não fica se comparando com ninguém, nem tenta se impor sobre o outro. Allan Kardec, comentando sobre isso, vai dizer: os homens de ciência e de espírito, os homens de ciência são os homens muito inteligentes, são os homens de grande capacidade intelectual, e de espírito, né? Aqueles que estão com a bola cheia, eles se impõem. Segundo o mundo, tem geralmente tão alta consideração de si mesmo, de sua superioridade, eles se acham os tais, que olham as coisas divinas como indignas de sua atenção. Seria como dizer: eu não preciso de Deus, isso é bobagem,
isso é coisa de gente, eu não preciso de Deus, isso tudo é ilusão. Tem gente que fala isso. Tem gente que se sente tão autossuficiente que diz que não precisa de Deus. Seus olhares concentrados sobre si mesmos, sobre sua pessoa, não podem se elevar até Deus. Olha a atualidade disso. Kardec escreveu isso lá, item 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito. Mas por outro lado, a gente vive, eu já disse isso aqui algumas vezes, a gente vive descobrindo pérolas. Por esses dias, eu descobri uma pérola. Mais uma. Quantas vezes já não passei por esse capítulo? Quantas vezes já não vi esse capítulo, já não li, já não estudei, participei do reunião, ouvi palestra, etc e tal. Mas olha a atualidade disso aqui. É tenaz o interesse. Esse tenaz aí não é da cola tenaz, não. É da firmeza, da perseverança, da dureza. É tenaz o interesse. Qual interesse? Todos. Variados. Interesse comercial, interesse conjugal, interesse financeiro, interesse de poder, interesse de mando, interesse de domínio, interesses. De posição, de cargo, de ego. É tenaz o interesse. Jamais cede à evidência. Isso é um soco no estômago. Olha a atualidade disso. É tenaz o interesse. O mundo está assim, olha. Muitos interesses movem as ações humanas, mas não cede à evidência. Por quê? O interesse prevalece. Não importa se está errado, se está feio, se está bonito, eu quero desse jeito. É tenaz o interesse, jamais cede à evidência. E olha isso, irrita-se, fica irritado o interesse. Tanto mais quanto peremptórios e demonstrativos do seu erro são os argumentos que se lhe opõem. Ai de mim, se eu tentar abrir os olhos de alguém, ele vai romper comigo. Vai ficar bravo, vai ficar irritado, vai brigar comigo. Não é assim? Nós estamos assim. Nós estamos assim no mundo. Olha o cenário político, social do planeta. Nós estamos assim. Sabe ele muito bem que está errado. Sabe que está errado. Mas isso não o abala. Olha que coisa impressionante que é a atualidade disso. Porquanto a verdadeira fé não está na alma. Onde está? Está no interesse. A fé não está na alma, está no interesse. Que interesse? Variados, cada um tem o seu. Interesses individuais, familiares, grupais, sociais, nacionais, políticos, religiosos, artísticos, esportivos. Ora, por que acontece manipulação do resultado de jogo de futebol? Interesse. Por que acontece tráfico de droga? Interesse. Por que acontece tráfico de pessoas, de órgãos? Interesses. Por que acontece guerras? Interesses. Por que acontece corrupção? Interesses. Sabe muito bem que está errado, mas isso não abala, porquanto a verdadeira fé não está na alma. Quando que a fé está na alma? Quando há virtudes, quando há cultivo de valores espirituais. Se nós não cultivamos valores espirituais, nós somos arrastados pelas paixões variadas, sensuais, precárias, temporárias, egoístas. O que mais teme é a luz, que dá vista aos cegos. E olha o pior, ele proveitoso o erro. Ele se lhe agarra e o defende, ele tira proveito do erro. Quem? O interesse. Pode ser o meu, pode ser o seu, pode ser coletivo, pode ser de uma família. Quantas disputas jurídicas, verdadeiras guerras jurídicas de heranças, de famílias. Eu não estou falando só de política, entra tudo aí. E está escrito, eu não sei se é melhor ou se é pior isso. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 23, item 14. Está escrito. E olha a atualidade do mundo desse texto. Parece que Kardec escreveu ontem e mandou por WhatsApp hoje cedo para fazer a palestra. Escreveu isso em 1864. Esse capítulo aqui fala da estranha moral.
Nesse capítulo ele fala das dificuldades do cristianismo em implantar-se no planeta. Os mártires, os primeiros cristãos foram torturados, colocados no fogo, etc. e tal. Então, o interesse não cede à evidência. Agora, a gente é convidado, quando a gente lê um negócio desse, qual é o meu interesse? Eu estou querendo tirar algum proveito, estou querendo explorar alguém, estou querendo ganhar com isso, estou querendo enganar, trapacear alguém. Se for, nós estamos enquadrados aí, olha. A nossa fé não está na alma, está no interesse. Vejam que convite. A gente fica irritado quando alguém, com educação, tenta abrir os nossos olhos. Se a gente fica irritado, o interesse está prevalecendo. Só que nós já temos consciência que somos filhos de Deus, todos direcionados para a evolução, somos aprendizes de uma ciência de eternidade. Estamos aqui conduzidos pela sabedoria divina para progredir. Deus nos abre contínuas oportunidades de aprendizado através da reencarnação. Já sabemos que somos imortais e ficamos disputando interesses monetários e por aí vai. E por aí vai. E então, a gente tira proveito do erro ainda. Isso vale para todos nós, para todos os segmentos. Políticos, sociais, religiosos, enfim, familiares, por aí vai. Porque quando a gente agarra e defende o interesse, sem observar a evidência que está escancarada, sem considerar o que está ao nosso lado, nós começamos a impor as coisas para os outros. Nós queremos que os outros pensem pela nossa cabeça, porque a gente vai dizer, eu é que sei. Eu sou mais experiente. Eu tenho experiência, eu construí essa casa, fui eu que fiz, fui eu que levantei o tijolo, fui eu que doei o tijolo, eu vim aqui, fiz a parede, etc e tal, comprei isso, doei isso, eu tenho experiência, eu sei tudo, eu conheço isso há 30 anos. Quando a gente começa a querer impor, a gente agride, a gente cria agressões, porque aquele que está chegando, aquele que está se aproximando, ou aquele que precisa, ele não precisa que a gente fique desfilando as nossas virtudes, ele precisa apenas de um abraço, de um aperto de mão, de um apoio, de um estímulo. Nós temos que ter essa preocupação. Diante dessa questão aqui, porque isso não está apenas na questão de relacionamento humano, isso aqui envolve os espíritos também. Porque existem os espíritos enganadores, existem os médiuns fraudulentos. Se a gente deixar o interesse prevalecer, a gente cai na areia movediça da vaidade. Eu é que sei, eu sou melhor, eu tenho mais experiência. Pronto, é ladeira abaixo, na fascinação. Processo obsessivo que faz perder o discernimento. Fizemos um livro sobre isso, trouxemos hoje. Não é um romance, é um estudo sobre a fascinação. O que é a fascinação? Fascinação é uma palavra até bonita, né? Porque quem que não fica fascinado com o sorriso de uma criança? Quem que não fica fascinado com uma paisagem? Com o pôr do sol, o nascer do sol? A gente fica fascinado com uma beleza natural. Mas ela tem o outro extremo, que gera o fanatismo, que gera o ridículo e muitas tragédias. Por que que os terroristas suicidas atacaram as Torres Gêmeas? Fascinação. Não está restrita a grupos mediúnicos. Não está restrita a médiums, nem aos espíritas, isso é do ser humano. Por que que existe o feminicídio? Fascinação. O sujeito não aceita, é posse dele a mulher, ele vai e mata a mulher. Está fascinado pelo poder, pelo desejo de domínio sobre outro. Todos se lembram do suicídio coletivo da Guiânia em 1978, quando aquele líder fanático levou centenas de pessoas ao suicídio coletivo. Fascinação. Fascinação. E quando isso entra na mediunidade, o desastre é feroz. Porque aí o médium, fascinado, ele se acha o médium escolhido.
ele se acha o médium melhor, preferido. Eu sim sou médium bom. Bezerra é só por minhas mãos. Vocês recebem os sofredores. Ele cai nesse terreno da vaidade de achar que ele é o melhor. E convenhamos, nós não somos melhores que ninguém. Ninguém é mais importante que ninguém, nós somos todos iguais, apesar das diferenças de cada um. Mas todos temos imenso valor, somos filhos do mesmo Pai, destinados à mesma finalidade, a felicidade completa da pérola de grande valor. Onde então não haverá ociosidade, mas mais trabalho. Em O Livro dos Médiuns, aliás, o Livro dos Médiuns não, em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas. Erasto diz que quando um médium ou um grupo se considera exclusivo para receber determinadas comunicações ou determinados espíritos, isso já caracteriza uma obsessão. O que é obsessão? Senão o assédio que nos exercemos uns aos outros. Os assédios de todo tipo em moda vigente na sociedade, não deixa de ser obsessão. A implicância que temos uns contra os outros não deixa de ser uma obsessão simples. Quando cai no terreno da fascinação, é como se a pessoa tivesse um véu nos olhos, ela não enxerga o ridículo, não enxerga o fanatismo. E ela se considera a única capaz. E se você for a chamar a atenção desse médium, ele sai do centro e funda outro centro. Porque ele quer ter o seu centro. O orgulho faz isso, a vaidade faz isso. Então, é uma advertência tudo isso. Nós que estamos em busca de achar a grande pérola da felicidade completa, nós temos que nos vacinar contra esse mal da vaidade que possa chegar até nós. Porque nós não somos melhores que ninguém, convenhamos. Temos que admitir, temos que aceitar isso, somos todos iguais. Filhos do mesmo Pai que não tem preferência por ninguém. Não tem preferidos nem privilégios na obra da criação. Somos criaturas em aprendizado, alunos apenas, aprendendo, cada um aprende de um jeito. Tem uns que aprendem mais rápido, tem outros que aprendem mais lentamente, tem uns que ganham num ponto e perdem no outro, mas a gente vai todo mundo caminhando até que a gente não precisa mais reencarnar. Já pensou? A gente vive a vida espiritual e vai trabalhar em prol dos outros. No livro Há 2000 anos, Lívia, a esposa do senador Públio Lentulus, que foi devorada pelos leões, é uma história longa, não vou contar aqui, é outro livro que vocês precisam ler, todos nós precisamos ler e reler. Quando ela é devorada pelos leões na arena dos espetáculos sangrentos, que os leões deram as patadas e as dentadas, e ela se levanta em perispírito, liberta, vendo o corpo estraçalhado, cheio de sangue no chão, e depois ela vê os seus companheiros da mesma forma sendo recebidos pelos benfeitores, depois tem uma recepção pelo próprio Cristo. Ela vai dizer no livro que os sofrimentos da terra são bagatelas diante das glórias que nos aguardam. Pensem nessa expressão, glórias que nos aguardam. Mas nós temos que conquistar. Não tem outro jeito. A gente tem que conquistar. Essa conquista é feita passo a passo, perseverantemente, com determinação, com coragem, com fé. É por isso que nós temos que perseguir esse detalhe. E então, tendo achado uma pérola de grande preço, vai vender tudo que tem e compra essa pérola. Quer dizer, ele descobriu que a felicidade está lá. O equilíbrio, o bom senso, a virtude, o amor, a convivência saudável está lá. Então ele se desprende dos interesses mesquinhos, renuncia às vaidades tolas, às questículas dispensáveis para ter acesso a esse estado interior. A querida professora Terezinha Oliveira, que também escreveu Parábolas que Jesus contou, vai dizer para nós: assim é a vida espiritual, extremamente bela, verdadeira, de um valor imenso, superior a
tudo que conhecemos, mas dela não nos dávamos conta, estava em oculto. Vem a doutrina espírita e revela. Há uma felicidade à nossa espera, onde vivem os filhos de Deus que já se dispensaram, que já se libertaram dos condicionamentos e das mediocridades humanas. Descobrir esse reino dos céus é tão gratificante quanto achar um tesouro. Sentimos-nos imensamente ricos, ficamos entusiasmados. É por isso que os grandes espíritos que orientam a humanidade, eles se manifestam sempre com alegria, porque eles já vivem essa felicidade. E sabem que nós também vamos viver. Mas comecemos desde já, nos comprometendo com as boas ações. É assim que quem descobre a vida espiritual passa a dar importância menor, embora dê importância à matéria, e maior ao espírito, para conquistar a plenitude de posse e desenvolvimento do seu eu interior, de sua essência imortal. Ou em outras palavras, nós temos que investir em nós mesmos, para nos tornarmos brilhantes no entusiasmo, brilhantes na dedicação, brilhantes no desprendimento, brilhantes na fé, na perseverança, no prosseguir. Alguns são surpreendidos pelo achado, na comparação da parábola, como aquele que se deparou com o tesouro. Alguns ficam surpreendidos. Quem de nós já não ouviu pessoas falarem que não imaginava que havia esse conhecimento que nós hoje tanto divulgamos e vivemos? Fica extasiado com o conhecimento espírita ao descobrir-se imortal, ao descobrir-se integrante desta obra do Pai Celeste. Outros já o estavam buscando, como o mercador que andava à procura de pérolas finas. Em qualquer dos casos, se percebemos sua existência e entendermos o seu valor, não é lógico que nos desfaçamos de tudo para mais adquiri-lo. Não é chegar em casa, esvaziar o guarda-roupa e sair entregando na rua. Aí nós vamos ficar mendigos também. Não é isso. Não é viver sem prestar atenção à necessidade material, mas é equilibrar a vida material com a vida espiritual. Quando estamos no centro, no Consolador, em outra casa que estejamos, quando estejamos em contato com estas benesses espirituais, desprendamos-nos, procuremos valorizar esse instante tão belo, não só no centro, em casa também, né? Em casa nós temos a correria do dia a dia, das providências materiais necessárias, mas dediquemos instantes de lazer espiritual e de busca espiritual pela prece, pelo evangelho no lar, que protege a casa, e pela meditação saudável, pela boa leitura, como do Renúncia, como do Ave Cristo, da boa música que nos entusiasma, para já irmos conquistando esta maravilha. Nessa abertura do evento que eu estive, e tive que esse seminário de 3 horas, antes da abertura do evento, estava tocando uma música tão bonita, mas estava um ambiente tão elevado, que fui às lágrimas. Não segurei as lágrimas intensas, diante do ambiente que ali estava, porque aquele ambiente festivo dos encarnados, que promoveram um evento grande, é um evento muito grande, aquele entusiasmo, aquela alegria dos participantes, era também a alegria dos espíritos. Os espíritos também se alegram. Neste momento, quantos espíritos não estão aqui alegres conosco, com a nossa presença, ao receber os benefícios do passe, ao integrar e funcionar uma casa como essa? Eu sou cego, eu não vejo nada. Sou surdo espiritualmente, não ouço nada. Minha percepção é meramente intuitiva. Mas eu vivi uma situação muito interessante. Agora, dia 15 de fevereiro, nós comemoramos em Matão o centenário da Revista Internacional de Espiritismo, fundada por Karl Schutt em 1925. Portanto, ela fez 100 anos. Aliás, aqui está a revista do centenário, que esta casa revende, vocês podem adquirir lá. E agora a revista está resgatando o centenário. Essa aqui é a edição de fevereiro, essa aqui, a outra, é de março. De forma que o trabalho e o esforço de Karl Schutt, que descobriu a pérola do Espiritismo também, né, não se deixou abater.
Eu estive aqui em agosto falando sobre o Wallace Leal, que também contribuiu com essa revista. Então, tivemos um evento comemorativo. E eu, não o palestrante, eu, Orson Peter Carrara, o cidadão matonense, o homem civil com o CPF tal, fiquei durante uma semana falando assim, bem que o Caibar Schutte podia se fazer visível lá na frente, né? Vai ter um evento comemorativo do centenário da RI que ele fundou. Ora, vem o Luciano Klein, que é o maior biógrafo espírita vivo da atualidade. Estarão lá reunidos os espíritas de Matão e de outras cidades que lá estiveram. A espiritada vem também, né? Os espíritos também vêm. Será que o Caibar Schutte não poderia se fazer visível para nós? E cheguei a falar isso de público numa live. Estou torcendo para que isso aconteça. E confesso a vocês que fui na expectativa. Quem sabe o Caibar Schutte se faz visível? Mas não aconteceu nada. Claro que não. Primeiro, para um espírito se tornar visível, há uma série de fatores que influem nesse processo. Por outro lado, nós ainda não temos esse mérito. Nós não temos esse mérito ainda. Não temos. E por outro lado, terceira razão. Para quê que o Caibar Schutte ia se fazer visível? Para alguns saírem correndo de medo? Alguns desmaiarem de emoção? Para que causar isso? Não precisa. Já foi a época de fenômenos evidentes. Mas esses espíritos estão sempre conosco. Estou citando isso porque nesse momento, quantos espíritos não estão aqui, vinculados a essa casa, vinculados aos seus trabalhadores, aos seus médiuns, espíritos vinculados conosco. Eu trouxe alguns de Matão no carro, mas não consegui ver quem estava lá. Eu pedi para eles entrarem, mas eles não se fazem visíveis, porque não é tão fácil assim, né? Então, são questões que mostram a grandeza desses espíritos bondosos. Eu quero aproveitar aqui o término da minha palestra, quase, e distribuir a mensagem aqui em viagem. Vou pedir para tirar um, por favor, e passar para trás. Esta mensagem fala dessa experiência de aprendizado. Por outro lado, nós trouxemos aqui, não vai dar para todo mundo, não sei nem quantos exemplares tem aqui. Exemplares do jornal O Clarim, que é fundado por Caibar Schutte também. Então, eu vou pedir para, preferencialmente, as mulheres, em homenagem a elas, ficarem com um exemplar. E, naturalmente, um por família, né? Não vai dar para todo mundo, mas, enfim, de presente para as nossas mulheres. Vamos começar pela mulher. Tem uma mulher aqui. Muito bem. Obrigado. E se alguém tiver interesse em assinar o jornal, pode falar comigo que eu tenho o folheto aqui. As próximas edições da revista que esta casa distribui, vocês podem acompanhar aqui mesmo na casa. Ela fará o resgate histórico desse centenário da iniciativa de Caibar Schutte. Trouxemos o nosso livro, Fascinação, que está à disposição lá. Não é um romance, é um livro que aprofunda o estudo da fascinação, essa doença da alma, que faz a pessoa perder o discernimento, e a pessoa não enxerga o ridículo e o fanatismo. Mas, por outro lado, não restrita a grupos mediúnicos. Ela está em toda a sociedade, quando a gente se distrai e se deixa levar por ideias incoerentes. Então é sempre preciso analisar o que estamos pensando. É sempre preciso nos autoavaliarmos. Será que isso é coerente? Será que isso é bom? Será que isso é útil? Aí a gente se vacina. E renunciar à vaidade. Vaidade é uma bobagem que não leva ninguém a lugar nenhum. Vaidade do quê? Somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai, criados pela bondade e amor do Pai Celeste e destinados à felicidade. Portanto, meus amigos do Consolador, prossigam trabalhando, prossigam amando, prossigam confiando, prossigamos. Eu me incluo. Muito obrigado. Orson, muito obrigada. Nós é que agradecemos. Gratidão de todos nós. Que Jesus te abençoe sempre, te ilumine sempre.
continue com a gente também. Querido Jesus, bondosos amigos da espiritualidade que nos assistem nesta tarde, mais uma tarde de amor, mais uma tarde de aprendizado, mais uma tarde que passamos aprendendo um pouco mais para a nossa evolução. Querido Jesus, abençoe o nosso Orson, envolvendo-o com a sua luz, com a sua paz, com a sua misericórdia, não só a ele como a todos os seus familiares, abençoando-o, que ele faça uma boa viagem de volta e esteja com a gente sempre que possível. Agradecemos imensamente a palestra de hoje. Querido Jesus, abençoe a cada um de nós que aqui está, abençoando nossos lares, nossos entes queridos, nossos familiares, abençoando esta casa que nos acolhe com tanto carinho, a todos que aqui vêm, a todos que nos buscam para ajudar, aos espíritos amigos que nos auxiliam em todos os trabalhos da casa. Abençoe a todos os trabalhadores e a todos os que frequentam a nossa casa. Agradecemos imensamente aos espíritos amigos que nos ajudam nesta tarde e continuarão nos ajudando com certeza no nosso trabalho de desobsessão. Agradecemos a você, Mestre, por tudo que tem nos dado, pelo seu Evangelho, pelas suas oportunidades, pelo seu exemplo, pela sua ajuda e paciência para conosco. Agradecemos imensamente mais uma vez ao nosso Orson e, sobretudo, agradecemos a Deus. A Ele toda a nossa gratidão por tudo que nos deu, não só pela vida, pela reencarnação, como por todas as oportunidades, principalmente dessa oportunidade desta casa e deste aprendizado que aqui temos. Abençoe a todos nós. Permita que continuemos firmes, seguindo seus passos, agora e sempre. E agradecidos, gostaríamos de nos dirigir a Deus, nos unindo todos, para dizer a Ele da nossa gratidão, do nosso amor quando oramos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoarmos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja. Querido Mestre, sê conosco agora e sempre. E despeça-nos da sua paz. Que assim seja.